Elivaldo Barbosa já está chegando aqui. Elivaldo, boa tarde, seja bem-vindo, Elivaldo. Pois é, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa, vamos falar a respeito de assuntos que envolvem a economia. Primeiro, os números do CAGED mostraram que o estado do Piauí foi um dos estados que conseguiu aumentar o número de postos de trabalho, apesar das dificuldades provocadas pela pandemia. Se faz um comparativo com outros estados, o Piauí teve boa performance. Além disso, aprovou uma medida que foi, na Assembleia Legislativa, que é o pagamento de auxílio emergencial a alguns segmentos que foram afetados pela Covid-19. Nós estamos aqui ao vivo com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, para falar a respeito deste e outros assuntos. Secretário Rafael, boa tarde para o senhor. Primeiro, falar a respeito dessa questão das vagas de trabalho, dos postos de emprego, que, segundo o CAGED, tiveram boa performance no Piauí, apesar da crise. A que é que o senhor atribui isso e de que maneira que pode ser fomentado esse surgimento de novos postos, mesmo num cenário negativo? Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde aí aos telespectadores da Cidade Verde. De fato, essa notícia foi uma notícia importante, a despeito de tantas notícias negativas em função da crise sanitária. No mês de janeiro, o estado do Piauí foi o segundo colocado do Nordeste em geração de novas vagas de trabalho. Obviamente que isso tem participação do poder público e do setor privado, mas o plano de investimentos feitos pelo governo dentro do próprio Piauí, com muitas obras em andamento, eu digo aqui que são centenas de obras sendo executadas simultaneamente, ajudou a essa boa performance, mesmo num momento de pandemia, de efeitos econômicos derivados da crise sanitária. Secretário, em relação às medidas econômicas aprovadas esta semana, ontem, inclusive, na Assembleia Legislativa, destaque para o auxílio emergencial para o setor de bares, restaurantes e eventos. Chamou a atenção uma alteração no texto, resultado de uma emenda apresentada pela própria bancada governista, e que estende de 6 para 9 meses o período de pessoas desempregadas da área para ter acesso ao benefício. Essa alteração vai ser considerada pelo governo? A Caixa, porque isso, eu imagino, vai ter uma influência, um impacto também na parte financeira. Vai ser ratificada pelo governo, secretário? Bom, certamente o governador deverá sancionar a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. O governo, obviamente, propõe um projeto de lei, mas a decisão soberana é do Poder Legislativo. E, obviamente, houve demanda do sindicato, dos trabalhadores, para colocar um prazo maior em relação à aferição do trabalhador que perdeu o emprego. De 6 para 12 meses, se chegou numa negociação para o prazo de 9 meses, ou seja, as pessoas que perderam o emprego nos últimos 9 meses dos setores de bares ou restaurantes serão beneficiadas com o auxílio de R$1.000 em 2 parcelas de R$500. Então, houve, de fato, esse diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, demandado pelo sindicato, e o governo concordou, o governador Wellington Dias, com essa alteração. Então, o governador deve sancionar a lei assim que chegar no Palácio de Karnak. Bom, são 6 milhões de reais que serão disponibilizados para essa operação, né, para esse pagamento. Com o aumento desse prazo, a elasticidade do prazo, né, de 6 meses para 9 meses, há uma necessidade de ampliação também desses recursos ou não? Olha, a gente crê que não. Talvez seja suficiente o cobertor financeiro colocado aí na lei, de 6 milhões de reais. É claro que somente com o cadastro, com os editais lançados, para o cumprimento dos requisitos, que tem que observar o CNAE das empresas, o Cadastro Nacional do Estabelecimento, né, para saber se ele se enquadra nos setores colocados, e só no final desse processo é que a gente vai ter realmente o valor exato. Mas, na nossa estimativa dos estudos aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Igor Neri, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, indicam que esse valor de 6 milhões de reais deverá ser suficiente para cumprir a lei que foi aprovada, sugerida pelo Executivo e alterada pelo Poder Legislativo nessa questão que já foi mencionada.
E quanto ao refis, com relação a tributos, quando ele entra em vigor, logicamente que após a sanção da lei aprovada na Assembleia, mas o senhor estima aí quando essas normas serão regulamentadas no âmbito da Secretaria de Fazenda? Olha, eu acredito, a lei foi aprovada ontem, deve ser sancionada pelo governador nos próximos dias. Logo na sequência, a Secretaria de Fazenda publica a portaria, né, e coloca o sistema disponível, assim como já foi feito no final do ano passado. Então, débitos de ICMS e de IPVA, fatos geradores do ICMS até dezembro do ano passado, poderão ser parcelados em até 60 meses, com descontos muito robustos em relação a juros e multa. Então, uma oportunidade para o contribuinte está sofrendo, né, os efeitos econômicos dessa crise sanitária possam se regularizar junto ao fisco. A possibilidade, a gente tem até recebido perguntas nesse sentido, a possibilidade de prorrogação de prazos de emplacamento para esse ano, pessoas que têm agora até o mês de abril, né, para fazer o pagamento desses emplacamentos, por exemplo? Na verdade, há a possibilidade de pagar com desconto, né, até dia 31, e também a possibilidade de parcelar em 3 vezes sem o desconto. Então, essa medida já foi feita, a maioria dos proprietários de veículos já pagaram, inclusive no mês de janeiro, esse valor, porque tinha um desconto de 15%, e a pandemia não estava com esse aumento que nós estamos vivendo nesse momento. Então, não há perspectiva, deve ser cumprido o regramento que já estava em vigor. Secretário, o senhor esteve em Parnaíba, reunido com empresários do setor fundamental, que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. É um projeto que foi implantado, mas a gente percebe que precisa ainda ser feito ou ser adotadas medidas para dar uma impulsionada, transformar a ZPE, de fato, num gerador e impulsionador de desenvolvimento no estado do Piauí. O que o senhor tratou com os empresários da ZPE de Parnaíba ao relatar os pontos básicos do Pro Piauí, o programa que o senhor coordena? Está muito boa realmente essa visita, mas eu queria aproveitar, Elivaldo, ainda sobre a questão tributária, falar também da aprovação pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, do pedido feito pelo Concefaz. Eu, como presidente, solicitei a prorrogação do pagamento do Simples Nacional. Então, os valores das pequenas empresas que são optantes do Simples, que teriam que pagar em abril, foi prorrogado para ser pago em julho e agosto. Em maio foi prorrogado para ser pago em 2 parcelas, setembro e outubro, e em junho foi prorrogado para pagamento em novembro e dezembro. Então, também tinha sido uma medida que nós tínhamos anunciado, fizemos o pedido, e o Comitê Gestor do Simples Nacional, que envolve a União, os estados e os municípios, aprovou no dia de ontem. Então, é uma confirmação daquela medida anunciada. E com relação à visita de ontem sobre a ZPE, é importante que todos saibam que a ZPE é uma zona livre de impostos, inclusive federais, para empresas voltadas para a exportação. Só tem uma ZPE em funcionamento no país, que é a do Ceará, e a do Piauí será a segunda. Já foi licitado, né? Está sendo licitado as últimas obras e equipamentos que precisam, a parte de vídeo monitoramento, de balanças, ainda uma obra civil para delimitar o perímetro da área alfandegada. Então, ainda nesse ano, nós teremos, muito provavelmente, a nossa ZPE aprovada. E aí passará a ser um grande catalisador de atração de indústrias voltadas para a exportação. Inclusive, tivemos um empresário, José, um espanhol, que está montando uma indústria de fabricação de peças para kitesurf, que é uma grande vocação do nosso litoral. Só tem fábricas desse tipo na Ásia. Então, seria a primeira fábrica aqui do continente americano, aqui em Parnaíba, nessa área da ZPE, tanto no parque empresarial adjacente, para abastecer o mercado interno, como dentro da ZPE, para abastecer o mercado externo, com esse produto que tem uma vantagem comparativa muito grande aqui no Piauí, até pelos ventos muito favoráveis do nosso litoral. Então, essa indústria é um exemplo, né, de atração que nós estamos fazendo dentro da Invest Piauí, presidida pelo Vitor Hugo. Então, aproveitamos a visita, além de verificar essas autorizações do alfandegamento, essas licitações, também essa conversa com alguns empresários, e eu cito aqui o exemplo
do José da indústria de peças para kitesurf. Secretário Rafael, só para eu poder o nosso telespectador entender melhor, o que é que falta para ser cumprido? O senhor falou em licitação, aprovação para que a ZPE funcione. Me parece que é alguma coisa que vai muito além de estrutura física, né? O que é exatamente isso? Que burocracia é essa que precisamos romper para ver a ZPE funcionando? Então, na verdade, as licitações já foram autorizadas, já foram inclusive publicadas, basicamente para você terminar uma obra civil do perímetro alfandegado, uma obra de cerca de R$2 milhões, e a maior parte são equipamentos, principalmente a parte de balança, vídeo monitoramento, equipamentos realmente de tecnologia da informação. Depois de feito isso, até o meio do ano, a gente vai solicitar à Receita Federal do Brasil a homologação, digamos assim, dessa área alfandegada. Então, a gente espera que por volta do mês de julho ou agosto, nós tenhamos a ZPE da mesma forma que tem a ZPE do Ceará, ali no Pecém, no Porto de Pecém, portanto, uma área livre de tributos para empresas voltadas para exportação. E ao lado dessa área voltada para exportação, um parque empresarial adjacente, que já está todo urbanizado, com a parte de asfalto, de água, de energia, de saneamento, né, loteado, para indústrias que também queiram se instalar para abastecer o mercado local e não a exportação, possam se instalar nessa área empresarial já urbanizada no município de Parnaíba. Então, realmente há um futuro promissor nessa região na atração de empreendimentos industriais. É possível já, mesmo assim, com tantas coisas ainda para serem vencidas, é possível projetar quanto de emprego se vai gerar numa ZPE como a de Parnaíba? Olha, serão, quando ela estiver na sua totalidade, milhares de empregos. Então, só essa fábrica, por exemplo, essa indústria de kitesurf, a proposta do empreendedor é, num prazo de 2 anos, você ter 150 empregos diretos. Você vê o tamanho, uma única indústria. Então, a ideia é que esse parque empresarial, tanto a parte voltada para a exportação, quanto a parte não, gerem milhares de empregos nessa área. Então, realmente vão ter muitas vantagens comparativas. Você também tem um aeroporto internacional homologado, você tem uma série de vantagens, além da própria vantagem da ZPE, dessa questão tributária, que vão poder atrair, né, empreendedores do Brasil e do mundo nas mais diversas áreas da economia. Quero agradecer ao senhor secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles. Elivaldo Barbosa, a ZPE, que é um espaço onde se tem empresas que fazem exportação, em troca recebem benefícios fiscais, né? Exatamente. Geram emprego, geram renda na região, exportam produtos, recebem benefícios e aí todo mundo ganha. Se for posto em funcionamento, vai ser um impacto fabuloso para o norte do estado. Correto. Então, resolvidos esses impasses, esses embaraços burocráticos, eu lembro que já foi instalada essa ZPE nesse formato há mais de 5 anos lá em Parnaíba. Eu mesmo fui para a solenidade de inauguração da estrutura que tem lá hoje, e inclusive com uma indústria na área da carnaúba, do processamento de carnaúba para exportação, que foi a primeira instalada lá, mas realmente não decolou. Ainda não decolou. E agora há essa promessa, essa expectativa de, funcionando a ZPE, inserir o Piauí nesse contexto do mercado global, ou seja, de facilitar exportações através de uma unidade alfandegária apropriada para esse fim, com aval da União, no que diz respeito aos órgãos fazendários, e também integrada nesse processo de atração de empreendimentos para o estado do Piauí. Potencial lá tem, né? Parnaíba foi onde a indústria começou, né? Exatamente. E tem lá aquela estrutura toda que citou o secretário. Tem aeroporto homologado, tem tudo para realmente funcionar. Elivaldo, obrigado. Daqui a pouco você volta, Elivaldo. Com certeza, Gelson. Até mais tarde. Daqui a pouco vamos falar de política com Elivaldo Barbosa aqui no nosso Jornal do Piauí, porque